Queria começar por agradecer este convite e dizer que é com gosto que volto aqui à Comissão, onde estive ainda não há pouco tempo, como lembrou o Sr. Presidente, a apresentar o relatório sobre a pequena pesca e a reforma da PCP. Aproveito para dizer já agora que o relatório está já uma proposta, foi já elaborada uma proposta de relatório que é disponível, é público e, portanto, poderão vê-la e certamente também terei todo o gosto em receber os vossos comentários e sugestões. Quanto ao que aqui nos traz, e estes dois, ao acordo com o Mercosul e ao acordo entre a União Europeia e Marrocos no domínio dos produtos agrícolas e da pesca, e depois poderei dar uma nota no fim também a este tema que o Nuno Melo agora acrescentou do acordo de pescas, sendo que isso não estava, tanto quanto percebi, na nossa agenda, mas já que foi levantado o tema, eu estou habitualmente, intervenho antes do Nuno Melo, porque lá a ordem da representação é diferente da que temos cá, e, portanto, o PCP lá teve mais votos do que o CDS, e, portanto, normalmente calha-me falar antes do Nuno Melo. Aqui tenho a vantagem de falando depois, que é uma vantagem que normalmente é ele que tem e que faz bem uso dela, diga-se, mas neste caso cabe-me a mim essa vantagem, uma vez que ele levantou esta questão do acordo de pescas que não está na agenda, eu peço-vos só um minuto que seja para me referir a ela também. Bom, é e não é, porque nós estamos a falar sobretudo de acordos comerciais. O acordo de pescas não é um acordo comercial, desse ponto de vista não tem rigorosamente nada a ver com isto que aqui nos traz. Estamos a falar de acordos comerciais e da sua incidência, do seu impacto, agora aqui genericamente, poderá ser positivo ou negativo, do seu impacto no domínio da agricultura e das pescas já agora. Eu queria fazer, antes de entrar no Mercosul, e, no caso do acordo entre a União Europeia e Marrocos, 2 ou 3 considerações genéricas de enquadramento, digamos assim. Uma primeira sobre o papel, no fundo, o papel do comércio internacional, o papel que nós olhamos, que nós consideramos que o comércio internacional deve ter. Ele pode ser encarado sobretudo em 2 perspectivas, portanto, uma perspectiva de complementaridade, é sobretudo nessa perspectiva que nós o encaramos e que entendemos que ele deve ser considerado e que devem ser desenvolvidas relações comerciais com outros países ou com outros blocos regionais, é uma perspectiva de complementaridade, portanto, de complementar com produções que nós ou não temos ou nas quais somos deficitários, as produções que nos possam vir de outros lados e de igual forma podermos também fazer chegar a esses outros lados produções nas quais sejamos excedentários e que os outros sejam ou que não tenham ou que sejam deficitários. Há uma outra perspectiva que é a que tem prevalecido, que é a da competição, portanto, não procurando necessariamente esta complementaridade, portanto, fazer acordos comerciais em áreas onde haja uma sobreposição ao nível das produções, e isso gera inevitavelmente competição e a pressão para uma redução dos custos de produção aos mais diversos níveis. Então, desde mão de obra, enfim, a todos os custos sociais, custos ambientais, a todos os níveis. Tem sido esta segunda perspectiva que tem prevalecido nos acordos celebrados pela União Europeia. Uma segunda nota de enquadramento. No fundo, quem determina em qual destas perspectivas é feita uma relação comercial. Neste momento, quem determina, como saberão, é a União Europeia, porque tem competência exclusiva. Portanto, os Estados-membros passaram a política comercial inteiramente para a competência da União Europeia. Portanto, é uma competência exclusiva hoje da União Europeia a celebração de acordos comerciais. Isto faz com que aquilo que a Maria do Céu há pouco nos dizia, que, por exemplo, no acordo do Mercosul, os interesses, a avaliação que é feita é muito positiva para a União Europeia. Bom, a União Europeia está longe de ser uma realidade homogénea, são 27 Estados-membros com realidades e com situações profundamente diferentes. E a verdade é que há sempre uma distribuição, quer dos benefícios, quer dos prejuízos, uma distribuição que tem uma base geográfica. E com muita frequência o que nós vemos é que os benefícios se tendem a concentrar em determinados países e os prejuízos a concentrarem-se noutros países. Isto é muito claro, por exemplo, com o acordo agora celebrado entre a União Europeia e Marrocos. Quanto ao Mercosul, voltando um bocadinho atrás, Mercosul, eu partilho desta perspectiva de que será muito difícil, sendo realista, será muito difícil haver qualquer desenvolvimento, não apenas pelo que foi aqui dito, não apenas pela posição que está a ser assumida
por países do Mercosul, em particular a Argentina, de defesa, no fundo, fazendo aquilo que nós abdicamos de fazer sem que houvesse qualquer razão para isso, que é de defesa da sua economia, dos seus setores produtivos, nas mais diversas esferas. Mas também, portanto, eu dizia, não apenas por isto, mas também pelas contradições que na própria União Europeia existem a este respeito, e foi já referido o caso dos grandes produtores, sobretudo de França, também em parte da Irlanda, Reino Unido também tem havido alguma resistência, os grandes produtores de carne que serão afetados por este acordo. Portanto, o Mercosul será muito difícil qualquer tipo de desenvolvimento, o que não obsta a que não exista da parte da União Europeia e da parte daqueles setores que normalmente beneficiam com acordos deste tipo, que não haja um plano B. E esse plano B poderá passar por outras soluções que não considerem, se calhar, o Mercosul na sua integridade, enfim, na sua totalidade, mas que possam considerar outros países ou blocos. Portanto, e nessa medida vale a pena acompanhar os desenvolvimentos. Quanto ao acordo entre a União Europeia e Marrocos. Bom, este é um exemplo perfeito daquilo que eu há pouco dizia, de como, mesmo sendo circunscrito aos produtos agrícolas e da pesca, é um exemplo perfeito de como os benefícios e prejuízos de um dado acordo têm uma base, têm uma localização geográfica. É evidente, isso foi já referido, Marrocos centra-se sobretudo as principais produções marroquinas nas áreas das produções tipicamente mediterrânicas e, nesse sentido, a complementaridade que desse acordo pode vir para um país como Portugal é nula, a competição é total. Portanto, a sobreposição é praticamente total. E se olharmos até é certo que a análise, há uma ausência de um estudo de impacto completo e rigoroso, mas há algumas análises que a própria Comissão Europeia faz e que apontam para prejuízos precisamente nestas áreas das produções tipicamente mediterrânicas, sobretudo hortícolas e frutícolas, e depois, quando a gente olha para os benefícios esperados, trigo duro, animais vivos, carne de vaca, carne processada. Portanto, estamos a ver também quais os países que vão, sobretudo, beneficiar com este acordo. Nós tivemos, o PCP votou contra este acordo. Como votaram, acho que não estou... se olharmos aos países, é muito interessante ver qual foi a votação, por exemplo, de países como a Espanha ou como a Itália, em que mesmo os partidos, houve praticamente uma unanimidade, todos os partidos, da esquerda à direita, votaram contra este acordo, o que infelizmente não aconteceu em Portugal. Portanto, entre os 398 votos que este acordo teve a favor, há votos do PSD favoráveis, há votos, julgo, também do PS, pelo menos abstenções há, e, portanto, mas é significativo olharmos ao que foram as votações, portanto, tirando Portugal, ao que foram as votações nos outros países mediterrâneos, e ver que houve e até são alguns deles com muito mais deputados que nós, como é o caso da Itália e da Espanha, mas houve os deputados dos diferentes grupos políticos rejeitaram este acordo. Bom, então, o tempo está-se a esgotar. Uma última consideração, também se aplica quer a este acordo, quer ao acordo de pescas com Marrocos. O problema do acordo de pescas com Marrocos não existe agora, já existe há muito tempo. E há muito tempo que se vem alertando para isso, há inúmeros pareceres que dão conta da ilegalidade daquele acordo à luz do direito internacional. Portanto, a Comissão Europeia há muito tempo que estava avisada para a possibilidade disto acontecer a qualquer momento, ou seja, do acordo não ser aprovado, tendo em conta essa infração às regras do direito internacional que determinam que um país, um território não autónomo, como é o caso do Saara Ocidental, não pode haver um outro país que põe e dispõe dos recursos desse território sem ter em conta a vontade da população local. Isto é, pensemos o que seria amanhã um outro país vir fazer acordos com países terceiros para explorar, por exemplo, os recursos do nosso mar e Portugal não ser tido nem achado nesse assunto. Portanto, há questões de princípio aqui que se têm que sobrepor a outras questões. Naturalmente que nós interviemos também junto da Comissão Europeia a exigir a devida e justa compensação dos pescadores portugueses afetados por isto. Agora, não podemos, de facto, ignorar estes problemas que, como digo, há muito
que existem, há muito que a Comissão Europeia foi alertada para eles e não tomou, infelizmente, em devido tempo, as medidas que se impunham, que era ou encetar as negociações com os representantes do Saara Ocidental para explorar aqueles recursos, ou, celebrando um acordo com Marrocos, excluir, por isso simplesmente, as águas que não pertencem a Marrocos, como é evidente. Está bem de se ver, e julgo que isto é fácil de compreender, se o acordo é com Marrocos, deve incluir as águas marroquinas e não quaisquer outras águas. Pronto, ficava por aqui, por enquanto.